Meu nome é Luiz Henrique e o grupo é composto por Ana Luísa, Isabelle Argolo, Kenson e Lohan. Irei apresentar um trabalho da matéria de Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Trabalho proposto pela professora Miriam Zelmicates, da ETEC de São Sebastião. O trabalho consiste em uma análise geral do livro Memórias de um Sargento de Milícias. A publicação. O livro Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado em forma de folhetins pela primeira vez no Correio Mercantil do Rio de Janeiro em 31 de julho, no ano de 1853. Manuel Antônio de Almeida publicou os folhetins que gerariam o livro anonimamente. No lugar do autor constava um brasileiro. A biografia do autor. Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1830 e faleceu no ano de 1861. Os seus pais, Antônio de Almeida e Josefina Maria de Almeida, são portugueses. Manuel perdeu seu pai quando era apenas uma criança, tinha 10 anos de idade. Manuel foi um autor de romance, escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Ele concluiu o curso de medicina quando tinha 24 anos de idade e, apesar de ter concluído o curso, o mesmo não exerceu a profissão. Estudou desenho na Escola de Belas Artes. Manuel se dedicou ao jornalismo e, ainda estudando, começou a ajudar na imprensa publicando poesias e traduções. No ano de 1853, ele foi redator e revisor do Correio Mercantil, e foi quando publicou Memórias de um Sargento de Milícias, em forma de folhetins e assinado como Um Brasileiro. Antes de falecer, Manuel foi servidor público e trabalhou como administrador da Tipografia Nacional. Ocupou o cargo na Secretaria de Negócios da Fazenda e candidatou-se a deputado no Rio de Janeiro. Manuel faleceu em um naufrágio quando iniciava sua campanha, em 1861. Os personagens. Leonardo é o protagonista da história. O centro do romance consiste nele. Leonardo Pataca, pai de Leonardo, era oficial de justiça. Maria das Hortaliças, mãe de Leonardo, abandonou a família após ser flagrada pelo marido com outro homem. O compadre, padrinho de Leonardo, toma a guarda do menino após ele ser abandonado pelos pais. Era dono de uma barbearia. A comadre, madrinha de Leonardo, era parteira. Major Vidigal era o representante da ordem. Dona Maria, mulher rica que possuía disputas judiciais. Luizinha, sobrinha de Dona Maria. Vidinha, mulher muito bonita que atrai Leonardo. E, por último, José Manuel, disputava o amor de Luizinha com Leonardo. Resumo da obra. O foco da narrativa é a história de Leonardo, filho de imigrantes portugueses, Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças, que se conheceram no navio que os trouxeram para o Brasil. Após uma pisadela em um beliscão, os dois tornaram-se amantes. Na época, essa era uma declaração de amor e Leonardo nasceu 7 meses depois. Este nascimento é o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói dessa história. Após ser flagrada pelo marido em traição, Maria das Hortaliças foge de casa. Leonardo Pataca, em um excesso de raiva, chuta o pequeno Leonardo para fora de casa e perde Maria. Após o abandono, Leonardo é criado pelo padrinho, um barbeiro, e sua madrinha, uma parteira que adorava missas. Seu padrinho fazia vistas grossas ao menino, que sempre matava aulas e uma vez expôs o caso do reverendo com uma cigana. Apesar de ser considerado pelo autor como herói da narrativa, outros fatos que circulam os outros personagens também são narrados, como a prisão de Leonardo Pataca pelo Major Vidigal, por participar de um ritual de macumba. Após a sua soltura, o pai de Leonardo se casa com Chiquinha, sobrinha da comadre. A partir desse momento, são as ações de Leonardo que passam a ser o foco da narrativa, com o surgimento de Dona Maria, uma velha rica que protegerá o protagonista. Ela se apaixona por Luizinha, ele se apaixona por Luizinha, sobrinha de Dona Maria, mas terá um rival, José Manuel, que fará de tudo para conquistá-la. Com a morte do padrinho, Leonardo vai morar com o pai e a madrasta. No entanto, o convívio com ele se torna insuportável e ele abandona a casa, o que o fará reencontrar um velho amigo. Esse amigo lhe apresenta um novo amor, Vidinha, que também possuía dois primos interessados nela. Os rivais de Leonardo arranjam uma forma dele ser preso pelo Major Vidigal, mas ele consegue escapar. O Major jura vingança por ter perdido a chance de prender Leonardo por malandragem. Para o livrar da acusação, a madrinha consegue um emprego para Leonardo na Hucharia Real.
emprego que ele logo perderia por ter tido um flerte com uma das criadas do rei. Vidinha, ao saber do ocorrido, vai até a Uxaria fazer escândalo. Leonardo tenta convencê-la do contrário, mas acaba sendo preso por Vidigal, que fará dele um soldado granadeiro de sua patrulha. Mesmo como soldado da patrulha de Vidigal, Leonardo não deixa suas malandragens e acaba pregando uma peça em seu superior, o que lhe levará à prisão definitivamente, de onde só sairá com a intervenção da sua madrinha, Dona Maria, e Maria Regalada, que era um antigo amor de Vidigal. Em troca da liberdade do herói, Maria Regalada cede à vontade de Vidigal e concede o desejo de morarem juntos. Agora livre, Leonardo torna-se sargento da Companhia de Granadeiros. Como os sargentos da ativa eram impossibilitados de se casar, Leonardo recebe o título de sargento de milícias e, após o falecimento de José Manuel, casa-se com Luizinha, a sobrinha de Dona Maria. A interpretação da obra. Memórias de um Sargento de Milícias é um livro único, muito diferente do que se foi escrito na época. Continua a chamar a atenção dos críticos literários pelo caráter peculiar. Manuel Antônio de Almeida era jornalista, na segunda parte que se revela o romancista. Nela, Leonardo Filho já é um adulto e ele vai balanceando entre a ordem e a desordem, sem nenhum tipo de remorso ou moral. Quanto menos pensadas as suas ações, mais elas parecem ter um efeito positivo para ele. A característica da obra. A linguagem usada é a linguagem coloquial, e a linguagem coloquial, informal, natural ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano em que não exige a atenção total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. E o narrador é o narrador onisciente em terceira pessoa. A análise da obra. O romance picaresco vem de uma tradição marginal, classicista e renascentista de romances focados em personagens pícaros, anti-heróis que nas histórias tentam tirar vantagens de todas as situações usando meios antiéticos. A crônica de costume é o retrato dos costumes de uma sociedade que se aproxima de um tom jornalístico. O realismo é a corrente literária que busca explicar uma sociedade por meio da literatura, investindo os personagens de uma carga psicológica e retratando as suas relações. Apesar de encontrarmos no romance diversos elementos das caracterizações anteriores, não é possível definir Memórias de um Sargento de Milícias usando apenas uma delas. Dito isso, obrigado pela atenção.